Olá! Retomando o nosso texto da semana anterior sobre Émile Durkheim, o criador da sociologia da educação, vamos começar retomando de onde nós paramos. Durkheim foi um sociólogo francês que não desenvolveu métodos pedagógicos, mas a sua forma de pensar, a sua forma de estudar, nos ajudou a compreender qual é o significado do trabalho social desenvolvido pelo professor. E isso tira da questão escolar, da educação escolar, uma perspectiva voltada para os individualismos. O que essa perspectiva voltada para os individualismos, ela é limitada a partir da psicologia idealista. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a autoridade do professor. Então, vejam que coisa diferente que a gente vai entender aqui. Ele acha, de acordo com Durkheim, a ação educativa ela deveria funcionar de uma forma normativa, ou seja, como uma norma, como uma regra. Para ele, a criança ela tem que estar pronta para assimilar os conhecimentos e o professor tem que estar bem preparado e tem que dominar as circunstâncias. E aí, abre aspas no texto de vocês. A criança deve exercitar-se a reconhecer a autoridade na palavra do professor e a submeter-se ao seu ascendente. É por meio dessa condição que saberá mais tarde encontrá-la na sua consciência e aí se conformar com ela. Então, de acordo com a Heloísa Fernandes, que é uma professora da Faculdade de Ciências Sociais lá da USP, para Durkheim, a autonomia da vontade só existe a partir de uma obediência consentida. E essa concepção de Durkheim que a criança está pronta para assimilar conhecimento e o professor domina todas as circunstâncias, foi amplamente criticada por Pierre Bourdieu e também por Jean Piaget. Vocês já ouviram falar com toda certeza, porque de acordo com Bourdieu e Piaget, a criança, eles consideram que a criança determina os seus juízos, né? E elas têm relações apenas a partir dos estímulos com seus educadores. E esses educadores não precisam necessariamente exercer essa força autoritária, né? Essa força sem diálogo que há sobre a criança. Então, há uma discrepância entre a ideia de Piaget e de Bourdieu e a ideia de Durkheim. Depois, mais para frente, Durkheim, o texto vai trazer Durkheim e a educação como um padrão social. A elaboração e execução dos parâmetros curriculares nacionais, que vocês já ouviram falar em outras disciplinas, foi uma grande conquista, né, para a educação brasileira como um todo. Por quê? Porque a partir da criação dos PCNs, houve uma padronização na indicação dos conteúdos curriculares. E a partir, então, quer dizer, se você estudasse determinado conteúdo aqui no sul de Minas e você se transferisse lá para o Nordeste ou para uma outra região, então você conseguiria acompanhar o ano letivo devido a essa padronização existente. E isso faz com que, quando os parâmetros foram criados, isso deixou muito claro, né, dentro da medida do possível, que o governo tem essa preocupação em fazer com que os jovens terminem, né, saiam da escola, deixem os bancos escolares, conforme a expressão do texto, nos anos em que eles estão lá. Para o Demerval Saviani, que é um conceituadíssimo professor da Unicamp, essa questão da criação dos PCNs, de deixar os bancos escolares a partir da padronização curricular, tem uma certa relação com as concepções e as ideias de Durkheim. Aí lá no texto também vai abrir aspas. Os currículos são sugeridos para todos, o que diz muito respeito ao que a gente tem falado, né?
Esses documentos mostram as necessidades da sociedade. Então, quer dizer, é algo que vem de encontro com algo recente, com uma necessidade recente, iminente da sociedade e da época em que está ocorrendo esse ensino nas escolas. Agora, cabe aos estabelecimentos de ensino pegar essas indicações e moldá-las aos estudantes. Então, o Demerval Saviani, ele não tira a obrigação da escola de utilizar os parâmetros curriculares nacionais que dizem respeito a uma padronização curricular, mas também não tira a obrigação da gente fazer moldar, né? Esse documento para poder atender a contento os nossos estudantes. Então, a ideia de fundo é colocar as pessoas certas nos lugares certos, onde a comunidade precisa. Então, isso é uma frase também do Demerval Saviani, da Unicamp. Depois, no final do texto de vocês, vai trazer a biografia do Durkheim. Então, eu gostaria que vocês lessem a biografia do Durkheim, para vocês terem uma ideia sobre ele. E depois, eu gostaria também que vocês lessem O Tempo de Mudanças, que traz no finalzinho do texto. E por último, eu gostaria que vocês fizessem a reflexão em duplas ou em trios sobre o título Para Pensar. E a gente vai começar a aula do dia da próxima semana, ou nos próximos dias, porque a próxima semana é um feriado, sobre essa reflexão sobre o Émile Durkheim e sobre o que ele representou para os professores e o que ele traz de contribuição para nós na nossa próxima aula como uma reflexão. Certinho? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição via WhatsApp e estou à disposição de verdade. Certinho? Uma abençoada semana e até a próxima.